Intenções para essa santa celebração. Pelos aniversariantes: Igor Marques Leão, Leonardo de Souza Moreira, Mariela Mesquita, Marlene de Souza Moreira, Rafaela Reis da Silva. Por intenção: Dudu Pneus, proprietários, funcionários, clientes e fornecedores; Emerson, Elisângela, Érica, familiares, clientes e funcionários; Elaine, Zezinho, familiares, fregueses e funcionários; Luísa e André, Pedro Gonçalves, Pedro Vitor da Silva, Rafael e Mariana, Vitor de Deus Boaventura Ferreira, Gustavo Henrique Gonçalves de Castro. Pela recuperação de saúde: Francisco Ferreira Sobrinho, Jane Maria de Lima, Carlos Roberto de Souza, Márcia Elaine Silva. Em louvor a Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Expedito, São Cristóvão, São Vicente de Paula, São Jerônimo. Outras intenções: pelo êxito da cirurgia de Márcia Elaine Silva. Em ação de graça, pela recuperação de Esther Eunice de Moura Fabrini, por uma graça alcançada, em ação de graças a Santa Efigênia. 7º dia de Pedro Ferreira de Faria, Luiz Ribeiro Alves. Pelos nossos irmãos falecidos: Antônio Alferiz de Oliveira, Antônio Alferiz de Oliveira e Rita Domingues de Oliveira, Antônio Miguel Maia, Carlos Edmundo e Flávio, Dario Isabel e filhos, Elisa Paulinho Medonça, Hernani Amélia e filha, Expedito Zeferino dos Santos, Francisca Gonçalves, Francisco Moraes, Francisco Rodrigues, Geralda Aparecida França, Geraldo Maria e filhas, Gustavo Tomé, Hugo Rezende Chaves, Januário de Souza Rocha Filho, José de Alencar Silva, José Maria Tanqueira, Luciano Alves de Melo, Maria da Glória Ferreira Tia Goia, Maria de Lourdes Carneiro de Paiva, Maria Elina Costa Melo, Rosa Domingues, Sebastião Fernandes Carrilho, Welter e Elaine, Nair Maria de Oliveira, Fátimo José de Oliveira, pelas almas do purgatório. Irmãos e irmãs, encerrando o mês de setembro, rezamos a memória de São Jerônimo, aquele em quem Deus infundiu um profundo amor pela Sagrada Escritura. Peçamos ao Senhor a graça de sermos conduzidos e orientados sempre por Sua palavra. Celebremos com fé e devoção. Alegre vamos à casa do Pai e na cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegre vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bom dia a todos.
Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, para juntos celebrarmos a palavra de Deus. Saudamos também nossos irmãos que, sintonizados nas ondas da rádio Diva FM, participam conosco desse momento de oração, desse encontro eclesial. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. Ele era secretário do Papa Dámaso no século IV e foi responsável pela tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que era a língua mãe, e que propiciou então a expansão da palavra de Deus escrita ao mundo todo que conhecia a língua latina. Irmãos e irmãs, reconhecendo que nós somos pecadores, necessitados do perdão de Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecendo no íntimo do nosso coração que somos carentes e necessitados dessa misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus, colocando agora as nossas intenções pessoais, além daquelas que já foram mencionadas no início. Hoje também nós colocamos a intenção do 7º dia de falecimento de Pedro Pereira de Faria e Luiz Ribeiro Alves. Pedimos a Deus que os acolha no seu reino de paz e que conforte seus familiares e amigos. Oremos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo um profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei o vosso povo, que o vosso povo seja alimentado cada vez mais com a vossa palavra e nela encontre a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Do livro de Jó. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: "De onde vens?" "Venho de dar umas voltas pela terra", respondeu ele. O Senhor disse-lhe: "Reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal." Satanás respondeu o Senhor: "Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levantastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoastes o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toque em todos os seus bens, e eu garanto que ele lançará maldições no rosto." Então o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava indo falando quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus
e matou ovelhas e pastores, reduzindo-as à cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou-se o manto, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face é que me vem o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai-me o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto a vós. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, o Salmo 118 diz que a palavra de Deus é farol para o nosso caminho e luz para os nossos passos. Toda palavra de Deus, toda liturgia que é colocada em nossa vida, ela traz aquele sentido que São Paulo disse, que a palavra de Deus é para nos ensinar, nos instruir, para nos corrigir,
para nos aproximar de Deus. Hoje nós começamos a ler, esta semana, o livro de Jó. É um dos chamados livros sapienciais da Bíblia. E até bastante longa essa leitura, não posso delongar aqui, terei que fazer uma pequena reflexão, porque senão o nosso horário, dos trabalhadores extrapola. Mas vale ressaltar profundamente o sentido que traz esse início do livro de Jó para nós, na nossa vida. Ele traz para nós 2 pontos muito importantes. Aquele homem, um homem muito rico, como narra a Bíblia, talvez o mais rico do Oriente. Ele tinha toda a sua vida fundamentada no temor a Deus. Ele tinha sua vida toda sedimentada na confiança a Deus. Mesmo muito rico, Deus estava em primeiro plano na sua vida. Ele tinha tudo que era necessário, tinha toda a realização da sua vida. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, todos viviam em plena alegria, mas de repente vem o adversário e coloca para Deus que Jó só era temente a Deus e só tinha essa grande sabedoria porque ele era cercado de muralhas e fortalezas pelo próprio Deus. Então aí entra a intriga, entra a maledicência, e Deus deixa que sobre Jó venha então as provações. E nós vamos continuar lendo ainda esta semana, mais 3 dias ainda, parece na liturgia, essa história de Jó. Para nós fica o quê? O final da leitura, no finalzinho da leitura, aquele ponto em que Jó, já tendo recebido todas as péssimas notícias que lhe foram passadas pelos mensageiros, ele ainda continua glorificando a Deus e dizendo que, assim como ele veio ao mundo, nu ele voltaria. E mesmo com tantas provações, ele não afastou de Deus. Então fica para nós um forte ensinamento: temor a Deus, sabedoria. O homem sábio é temente a Deus. No Evangelho nós temos esta passagem em que os discípulos de Jesus, não entendendo ainda a dimensão do reino de Deus, questionam entre eles que naquele reino de Deus quem seria o maior, ou seja, quem seria o primeiro-ministro, quem seria aquele que deteria os maiores títulos. Mas Jesus, vendo que eles não entenderam a dimensão do seu reino, mostra para eles que nesse reino dele, o maior é aquele menor, é o pequenino, é aquele que tem a simplicidade. Então fica essa lição de humildade que Jesus mostra, que nós que somos seguidores dele, devemos medir-nos não pelos títulos, posições sociais, mas pelo nosso tamanho da humildade, da simplicidade e da servidão. Saber servir como Jesus nos ensinou a servir. Ainda tem uma segunda passagem que João leva para Jesus um caso também que mostra que Jesus ainda precisa instruí-los e também a nós nesse sentido, que a gente às vezes, nesse intuito de querer caminhar com Jesus, caminhar em comunidade de oração, de igreja, a gente às vezes quer criar estruturas em que a gente quer fechar nessa estrutura aquela moldura, aquele Deus moldado segundo a nossa concepção. E na verdade, o que Jesus mostra para eles é que Deus veio para todos,
que Deus o enviou para todos e que quem não estava contra o plano dele, contra os ensinamentos dele, também estava a favor. E nós temos que ter cuidado enquanto igreja. Muitas vezes também nós nos fechamos nos nossos grupos, queremos ser melhores do que os outros, só o nosso grupo que é bom, só o nosso Deus, só Deus entende a nossa maneira. E isso Jesus nos ensinou. Então hoje Ele nos dá, nesse Santo Evangelho, também a lição da humildade, nesta primeira passagem, e nesta segunda é uma lição de tolerância. Precisamos tanto de tolerância no nosso mundo de hoje, na nossa vida, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Jesus deixa para nós no Santo Evangelho esses dois ensinamentos, da humildade também e da tolerância. Peçamos a nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima, que nos ensine então a sermos tementes a Deus, como Jó, tendo consciência de que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, acima de todos os bens que foram colocados à nossa disposição nessa caminhada, e também que entendamos que o reino de Deus é feito de pequenos e que nós não somos únicos, nós temos que caminhar junto com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Animados pela palavra santa de Deus, elevemos os nossos pedidos ao Senhor, rezando: por intercessão de São Jerônimo, atendei-nos, Senhor. Por intercessão de São Jerônimo, atendei-nos, Senhor. Para que a Igreja, preparando-se pela oração para o jubileu de 2025, peregrinos da esperança, converta-se cotidianamente à vontade de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras, nós os pedimos. Por intercessão de São Jerônimo, atendei-nos, Senhor. Para que comunitária e pessoalmente, pela força e luz do Espírito Santo, nos dediquemos ao estudo, à meditação e à vivência da Palavra de Deus, como fez São Jerônimo, nós os pedimos. Por intercessão de São Jerônimo, atendei-nos, Senhor. Para que o mundo inteiro se converta aos ensinamentos da Palavra de Deus, gerando paz, concórdia, fraternidade, solidariedade entre as pessoas e as nações, nós vos pedimos. Por intercessão de São Jerônimo, atendei-nos, Senhor. Senhor, convertei nosso coração à vossa vontade e palavra e atendei estas nossas preces por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, nesse momento vamos aguardar o traslado de Jesus Eucarístico para participarmos da mesa da comunhão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Irmãos e irmãs, vamos alimentar-nos com o corpo de Cristo. A comunhão de agora tem o sentido de participação na celebração da ceia eucarística em que estas hóstias foram consagradas. A comunhão nos une a Cristo e a nossos irmãos, formando e sustentando a comunidade. Para realizarmos santamente esta união, rezemos com fé e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. O amor de Cristo nos uniu. Assim disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salva. Quem poderá resistir se Jesus entregando está teu corpo precioso aqui neste lugar? Quem poderá resistir se Jesus derramando está teu sangue precioso aqui neste lugar? Por essa paz que a juventude tanto quer, pela alegrias que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo, sustentai os que se doam por o mundo, irmão. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão, eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo, sustentai os que se doam por o mundo, irmão. Pelos que sabem enxergar um pouco além e assim repartem a esperança com razão, eu rendo graças a meu Pai que tudo vê, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo, sustentai os que se doam por palavra de salvação. Somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar
Último dia do mês da Bíblia, vamos cantar com mais alegria. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que a exemplo de São Jerônimo, tendo meditado a vossa palavra, sejamos mais solícitos em vos oferecer a oblação que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que então encaminhe as nossas vidas para os santos ensinamentos da palavra de Deus. Que Maria esteja conosco, nos mostrando o que Jesus nos ensina. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, São Cristóvão e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desça sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, tenhamos todos um bom dia de trabalho, uma boa semana. Que Jesus e Maria estejam sempre conosco. Graças a Deus. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.